Bom dia, galera! No vídeo de hoje eu vou contar mais uma creepypasta que eu achei na internet. Eu sei que em janeiro eu disse que isso viraria um quadro aqui no canal, e já estamos quase em abril e eu esqueci completamente. Peço perdão. Mas eu gosto muito de histórias de terror, então se você também gosta, comenta... Gosto. Nossa, que gosto de pinto. Aí eu vou saber e vou trazer mais vezes. Quando o vídeo acabar, se você quiser ler essa história na íntegra, deixei o link dela aqui na descrição. Sem mais delongas, seja bem-vindo ao Creepy Stories. Minha infância perturbadora. A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todos os dias meus pais brigando. E muitas dessas brigas acabavam com a minha mãe chamando a polícia, e meu pai indo passar o final de semana na cadeia. Fora outros problemas, tinha que ver minha mãe fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco dessa realidade que ela vivia. Um casamento arranjado por causa da gravidez indesejada, e eles faziam questão de falar isso todas as vezes que eles brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter filhos, o meu velho sempre chamou a minha atenção. Não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai, era o seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já estava bem escura e ele acreditava que todos estavam dormindo, ele chegava com alguns volumes na costa e levava diretamente para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência, logo antes de completar 18 e morar com os meus tios, acreditando que meu pai fosse um tipo de psicopata. Você pode se perguntar, como uma criança pode ter essas coisas na cabeça, achando que o próprio pai é algo tão horrível? Bem, desde criança eu sempre tive acesso à internet. E eu gostava muito de ler e assistir conteúdo de assassinos em série. Aquilo me fascinava, me deixava excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, o meu pai se enquadrava em alguns. Um sujeito com indícios de problemas mentais, sofreu abusos na infância e o cheiro de podridão que vinha do sótão. E isso foi algo que sempre foi ignorado pela minha mãe. E além do mais, outros fatos merecem atenção sobre meu pai, e alguns bem exóticos. Eu imagino que qualquer criança ficaria com medo se estivesse na minha pele. Por exemplo, meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites que aparecia com esse volume nas costas. Isso era uma das coisas que fechava em minha mente que meu pai era um psicopata. Sabe, criando um personagem usando aquela face assustadora para não ser identificado. E tinham vezes que quando meu pai queria agredir a minha mãe, ele colocava aquela máscara, deixando a minha mãe ainda mais à beira da loucura. E citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nem fez nada comigo. Entretanto, o jeito que ele olhava para mim, dava para ver que seus olhos sentiam o mesmo que os meus, que era um vazio imenso. Meu pai sempre notou que eu não tinha medo dele. Eu apenas aceitava a situação que vivia e continuava. E tudo isso foi o que eu passei na minha casa antiga. Hoje em dia estou quase terminando a faculdade de educação física e recentemente eu fiquei sabendo pelos meus tios que meu pai morreu por causas desconhecidas. E eu acho que há mais ou menos 2 anos minha mãe também faleceu. Com a morte do meu pai eu fiquei um pouco triste, porque apesar de tudo meu pai nunca fez nada comigo. Apenas maltratava a minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer. O mistério continuava na minha cabeça de o que meu pai guardava naquele sótão. Eu não pretendia falar sobre esse detalhe peculiar. No entanto, faz parte da minha história. Nessa época eu pedi para ficar no porão, já que não dava para ouvir minha mãe chorando e meu pai fazendo barulhos estranhos. Sei que você deve estar querendo saber sobre os desaparecimentos. Bom, a primeira pessoa que eu me lembro de ter desaparecido foi meu melhor amigo. Ele que tinha um comportamento esquisito, um pouco afeminado. Meu pai não aprovava de jeito nenhum nossa amizade, achando que eu ia virar algum tipo de garotinha. E pouco tempo depois ele desapareceu. A minha professora também desapareceu. Ela que pegava no meu pé por conta de meio ponto e às vezes me reprovava. A vizinha barulhenta que gostava de ouvir música alta e assistir televisão até tarde e muitas vezes não nos deixando dormir. E se eu não me engano, a última pessoa que desapareceu foi a ex-namorada do meu pai. Essa que traiu um pouco antes de desaparecer. Quando eu perguntava pro meu pai o que ele achava de todos esses desaparecimentos, ele sorria calmamente e dizia que era coisa boba, e que ninguém iria nem sentir falta deles. Como eu disse, havia pouco tempo que meu pai tinha falecido. Em todo esse tempo eu não tinha entrado num sótão nem sequer uma vez, e eu estava muito curioso. Fui até a minha casa antiga e caminhei em direção ao sótão. Peguei a chave e abri cuidadosamente. E quando eu abro eu me deparo com um lugar muito bizarro. Tava cheio de corpos de animais mortos. Animais como cachorros, veados, filhotes de vacas, todo tipo de animal. E tinha um velho computador naquele local.
Eu achava que o cheiro de podridão seria de corpos vítimas do meu pai possível serial killer. Mas não, o computador não tinha segredo para abrir. Nele eu encontrei vários arquivos envolvendo necrofilia e zoofilia. Esse era o segredo do meu pai. Ele não era nem um serial killer, não passava de um tarado com gostos bizarros. Quando eu cheguei naquela casa, eu não pretendia ficar lá por muito tempo. Minha intenção era só matar a curiosidade e voltar para a casa dos meus tios. Antes de ir embora, eu resolvi voltar no porão onde eu dormia. E lá bateu uma melancolia tão forte. A minha cama estava no mesmo local, o travesseiro, a pelúcia, estava tudo exatamente idêntico. Quando eu pisei no chão, senti aquela terra fofa e observei em cada lugar no qual eu enterrei as pessoas que matei. Meu melhor amigo no canto à direita, minha professora perto da cama, a minha vizinha, a ex-namorada do meu pai. Eu dormia todos os dias olhando para aquelas covas rasas, me sentindo muito especial e poderoso. Pensando melhor, eu acho que eu vou ficar aqui na minha velha casa. Também acredito que mais corpos deixarão meu quarto ainda mais confortável, como foi na minha infância. Essa foi a história de hoje. Por favor, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. E aqui na descrição eu deixei uma playlist dos vídeos passados com esse tema de terror e tudo mais. Ah, e é importante dizer que o canal não é só sobre terror. Tem todo tipo de conteúdo que você imaginar. Dá uma olhadinha. Aqui eu me despeço de vocês. E até semana que vem. Tchau!